Olá, tudo bem? Eu já mostrei aqui no canal algumas vagas para profissionais de redes que já pedem ou conhecimento de Python e ou alguma ferramenta de automação de redes, por exemplo, uma plataforma Ansible. Essas vagas elas pedem tanto conhecimento mandatório ou conhecimento desejável. Então, o conhecimento de Python é essencial hoje para o profissional de rede conseguir se desenvolver na carreira e atender às próprias necessidades do mercado. O que acontece é que o Python ele é uma linguagem de programação aplicável a diversos cenários. Você pode utilizar o Python para desenvolvimento web, back-end, você pode utilizar o Python para ciência de dados, como também para automação de redes, utilizando bibliotecas e frameworks específicos para desenvolver um script e automatizar sua rede. O que você precisa em Python para automatizar a rede é um conhecimento da estrutura de dados básica, o que é uma string, o que é um dicionário, o que é uma lista, como que eu utilizo essas bibliotecas já criadas e frameworks para automatizar tarefas repetitivas. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou criar Python básico para profissionais de redes para você já começar a criar seus primeiros scripts do nível básico, entendendo a estrutura de dados, avançando para as bibliotecas principais do mercado e avançando para um framework Nonir, por exemplo. Então fique até o final, me acompanhe e vamos lá. Vamos lá, nesse episódio 1 eu vou falar sobre variáveis, inteiros, floats, strings, listas, dicionários, que são estruturas de dados principais em Python. A ideia é você ter o conhecimento dessas principais estruturas para desenvolver um script ou um próprio código na automação de redes. Antes disso, essa estrutura, essa aplicação, esse software que eu estou utilizando é um software faz parte de um grupo de IDE, que são softwares para apoiar no desenvolvimento, na depuração, até no troubleshoot e na agilidade do desenvolvimento de código. Então, esse é o VS Code. Existem outras ferramentas, eu já utilizei PyCharm, que também é uma ferramenta própria para desenvolvimento de código em Python, com várias funcionalidades, com apoio no desenvolvimento do código, do que você fazer isso no editor de texto. Poderia muito bem fazer no editor de texto, mas não tem todos os plugins ou outras integrações para te auxiliar no desenvolvimento de código. Então, por exemplo, nesse VS Code eu rodo esse código, eu estou rodando num servidor Linux. Então, existe um conceito aqui, ele tem um plugin em SSH, que eu consigo rodar o VS Code localmente na minha máquina e lá no meu servidor, no caso aqui, no meu Red Hat 9, que eu uso como servidor Linux para automação de redes. Então, eu tenho o Ansible instalado, tem todos os códigos que rodam nesse servidor. Ele é um servidor que está integrado na minha rede, rodando em VMware. Então, essa é uma facilidade. Tem diversos outros plugins que facilitam, por exemplo, a própria digitação. Se eu coloco aqui a própria estrutura, o IDE, ele já me mostra que está incorreto. Então, eu tenho um erro, ou seja, está faltando um parênteses. Então, isso auxilia todo no desenvolvimento. Eu recomendo iniciar já num VS Code, por exemplo, num PyCharm. Anteriormente, o pessoal falava muito, comece com editor de texto puro, mas o próprio IDE, ele te apoia, te ajuda nesse desenvolvimento e nessas correções e nessa depuração do próprio código. Então, primeiro, variáveis, aqui no Python, ele trabalha de uma maneira diferente de outras linguagens de programação, em que o dado ele é armazenado no objeto em Python. Então, esse nome, no 1, que poderia ser qualquer outro nome, é uma representação de número 1, número 2, por exemplo, é o nome da variável, que é uma referência, um apontamento do dado que é armazenado na memória. Então, esse dado ele é armazenado no objeto em Python na memória. Então, no endereço de memória é armazenado esse objeto e essa variável ela faz um apontamento. Por que eu falo apontamento? Porque se eu colocar, por exemplo, se eu colocasse para essa mesma variável num 2, 200, essa variável também ela vai apontar para o mesmo endereço de memória do num1. Então, essa é a estrutura de Python para atribuição de dado à variável. De maneira básica, o dado que você insere do lado direito, ele é atribuído, ele é armazenado na memória com esse nome de variável que faz o apontamento. Tá? Como que o Python entende que 200,
que é 200 para o Python? Como que o Python entende se eu tenho uma estrutura de texto, se eu tenho um número, se eu tenho um decimal, ou se eu tenho uma estrutura de lista? Tudo isso é conforme a sintaxe que você insere no dado. O Python ele tem esse conceito de tipagem dinâmica. Tipagem dinâmica, eu não preciso pré-definir, como em outras linguagens de programação, eu não preciso pré-definir se essa variável ela vai receber um inteiro, se essa variável vai receber um texto, ou vai receber uma lista, que é um outro estrutura de dados, que é uma sequência de elementos. Então, quando eu coloco número 2000, o Python entende que isso é um número inteiro. Eu posso comprovar que esse dado ele faz parte da classe de inteiros usando a própria função type, que eu utilizo aqui para mostrar. O print é uma função, também ele imprime tudo que está dentro desses parênteses. Pode ser uma variável, pode ser um texto. Tudo que estiver dentro desse parênteses ele imprime no terminal, na saída padrão, que é a sua tela terminal. Então, se eu rodar, por exemplo, aqui, ele já mostra que faz parte desse objeto da classe inteiro. Então, eu tenho classe inteiro, eu tenho classe string, eu tenho classe lista, que são classes já pré-definidas no Python para essa estrutura de objetos, tá? Então, basicamente aqui é 200. Se eu colocasse, por exemplo, entre aspas, simples ou dupla, o Python entende isso aqui como uma string. Então, esse 200 já não é um número inteiro, ele é uma string. String é um texto. Então, você pode ver classe str, que representa string. Então, voltando ao número, eu coloquei duas variáveis, criei duas variáveis, número 1, número 2, o Python já entendeu que 200 e 100 faz parte da estrutura de inteiro. E eu tenho algumas operações, por exemplo, com números, né? Então, se eu vim aqui, operação simples, né? Eu posso soma N1 mais N2, aqui já é uma operação, são operadores em Python. Quando eu estou trabalhando com a estrutura de dados inteiro, ele tem um comportamento. Quando eu trabalho com string, por exemplo, é outro comportamento. Então, número 1, num mais num 2 é uma soma simples. Eu vou comentar esses itens aqui só para facilitar. Então, basicamente, umas operações simples. Soma 300, subtração 100, divisão 2.0 e multiplicação 200. O que eu estou fazendo aqui nesse print? O print é uma função. Uma função é um bloco de código em Python para uma tarefa específica. Já é pré-definido no Python algumas funções. Print é uma, type é outra, length, enfim, diversas outras funções. Print para imprimir. Quando eu coloco entre aspas duplas, é um texto. Se eu colocar aqui print meu primeiro script. Se eu fizer isso aqui, está errado. Por quê? Python ele não entende, ele busca se existe alguma variável com esse nome. Não tem nenhuma variável com esse nome. Então ele vai dar um erro. Um erro relacionado à sintaxe. Então, para eu imprimir qualquer texto em Python, eu preciso colocar entre aspas duplas ou aspas simples. Então, por exemplo, aspas dupla, meu primeiro script, ele vai imprimir na tela meu primeiro script. Deixa eu só comentar aqui. Somente meu primeiro script está aqui impresso. Agora, se eu tirar e colocar no 1, o Python, na leitura do seu código, ele verifica se tem alguma variável com esse nome. Se tem, ele imprime o dado dessa variável. Então, no 1, 200, se eu colocar no 2, ele vai imprimir 100. Então, aqui eu estou executando, esse botão executar. Eu poderia também executar diretamente com Python 3 e o nome do arquivo. Nome do arquivo, .py. Então, a extensão para o Python é py. Eu poderia executar o programa dessa maneira, ou, no caso, eu executo direto aqui no próprio VS Code, no run, que é mais rápido aqui para execução do código, tá? Bom, a gente já viu soma, a gente viu alguns tirar o comentário. Sempre quando eu coloco cerquilha ou jogo da velha, depende de como é que cada um chama, quer dizer que eu comento. Eu poderia também colocar um comentário após o código, né? Então essa linha é uma soma. Isso somente para deixar o código claro, limpo. Existem algumas melhores práticas no Python, tem na PEP, para definir, para facilitar o código para você utilizar, para outras pessoas utilizar no desenvolvimento e no aprimoramento
do código, tá? Então, sempre parte de comentário pode ser na mesma linha, ou pode ser, sempre que eu coloco a cerquilha, ele vira verde, o próprio VS Code já mostra isso, que é um comentário. Então, tudo isso aqui é comentário. Isso aqui tudo é comentário, não faz parte do código. Voltando, basicamente soma. Soma é o operador mais, multiplicação um asterisco, subtração menos, divisão barra da data. Então aqui são os dados. Você pode ver que na divisão, o que aconteceu aqui? Então na divisão, eu fiz a divisão de num 1 por num 2. Então 200 por 100, 2. Toda a divisão, Python, ele já coloca numa outra estrutura de dados, que é float, que é ponto flutuante, que em resumo é número decimal. Então 2.0 eu coloco o número decimal. Então quando eu começo a trabalhar com números decimais, divisão que vai resultar, uma divisão sempre vai resultar no número decimal, nesse caso, essa divisão com uma barra, ele já trabalha com a estrutura de flutuante. Se eu colocar aqui duas barras, ele entende trazer um número absoluto, então o resto é divisão inteira. Então já traz um número inteiro. Enfim, tem outros operadores, mas basicamente eu estou imprimindo, coloco o texto dentro dos asteriscos duplo, depois que eu coloco depois da vírgula, é a variável. Então eu posso colocar a variável que eu estou somando, a variável já estou mostrando a própria soma. Poderia também usar uma estrutura que é o fstring, que eu vou mostrando na sequência, que também é a possibilidade para não utilizar essa formatação aqui no 1 mais no 2. Bom, para inteiro, em termos de desenvolvimento de código para automação de redes, trabalhar com as bibliotecas de automação de redes, não existe muita operação. Pode ser que você utilize operações com inteiros e flutuantes, operações matemáticas, soma, multiplicação, divisão ou qualquer outra operação, para alguma condição específica, pode ser interessante, tá? Mas não necessariamente. Você utiliza como outras estruturas. Bom, string é uma das estruturas muito utilizadas para começar a fazer os seus primeiros códigos em Python para automatizar sua rede. O comando, quando é gerado no terminal do dispositivo de rede, por exemplo, um dispositivo de um vendor, um show e paint brief, um show version, seja para um Arista, para um Cisco ou para um Juniper, ele vai trazer, ou para algum outro dispositivo de rede, um próprio firewall, ele vai trazer aquele dado para você, que é um dado não estruturado, que é um bloco, que é um texto, é uma string. Então, texto nada mais é que string, um hostname é string, um IP é string. Então, por exemplo, hostname R1, aqui eu estou colocando espaço, espaço, R1 é uma string. Esse endereçamento IP é uma string, é um texto em Python. Comando, show IP, int brief, isso aqui é um texto. Então, a partir do momento que você começa, o dado quando vem de um terminal, de um dispositivo de uma maneira legada, ou seja, acessando ele via SSH e trazendo, gerando inputs de comando, ele vai trazer um dado de uma maneira não estruturada, um dado que é um bloco de texto. O ruim do bloco de texto é que para você manipular ou trazer alguma informação dentro desse bloco de texto, você precisa, de alguma maneira, percorrer todo esse texto. Então, por isso que o ideal é você estruturar esse dado, seja ele numa lista, seja num dicionário, para você começar a trazer informações específicas desse bloco de texto, ao invés de usar uma expressão regular, uma coisa para você fazer um parse, para você buscar esse dado nesse texto. Tá? Então aqui, uma string é um texto, eu coloquei R1, roteador 1, o endereçamento IP, CMD que é o comando, e dentro de cada estrutura de dados, no caso aqui string, por exemplo, eu tenho alguns métodos que é uma função. Método, o que é um método? Método é uma função associada a um objeto. Função é um bloco de código específico para uma tarefa, de uma maneira mais geral. Quando eu tenho um método, eu tenho um método específico para aquele objeto, para aquela estrutura de dados. Então, eu tenho um método para uma string, eu criei aqui um hostname, eu posso trabalhar, ter métodos que eu vou aplicar nessa string para uma alteração, para uma qualquer outro tipo de manipulação nesse dado. Então, vamos lá. Primeiro, então, imprimindo, vou imprimir esses dados todos. A gente começa a entrar num outro conceito. Primeiro, então eu trouxe aqui R1, pode ver que ele trouxe já o dado, já trazendo os espaços, então ele conta esses espaços. Isso aqui é uma sequência de caracteres, então tem um caractere aqui nulo, que é o espaço. Então eu começaria aqui, existe na string uma indexação, ou seja, começa no número 0, a indexação, que é o primeiro índice,
para acessar cada caractere, eu consigo trabalhar e fazer esse slice, esse fatiamento, ou seja, trazer esse caractere desse índice, esse dado desse índice específico. Então, por exemplo, aqui eu imprimi o hostname, que é R1, qual o tipo de estrutura de dados. Pode ver que o Python já mostra a classe string. O que está no IP, ele traz isso aqui é um texto. E depois ele traz aqui, por exemplo, length IP, eu trago o tamanho, length é uma outra função que mostra o tamanho dessa string. O tamanho desse texto, ou seja, quantos caracteres eu tenho nesse texto. No caso do IP, eu tenho 11 caracteres. Então ele conta todos os caracteres. Eu tenho até o final 11. Tá? O que acontece se eu fosse trabalhar com indexação ou com a função de slice? Ou seja, por exemplo, se eu trouxer somente imprimir IP entre os colchetes, eu colocar 2 pontos, essa indexação quer dizer o seguinte: traga todos os elementos. Esse aqui é o índice inicial e aqui é o índice final. Então vamos colocar primeiro, traga de 0 a 1. Eu vou trazer o primeiro índice e o segundo índice. Na verdade, não vou trazer o índice 1, porque o índice 1 ele é exclusivo. Então, nesse caso do IP, ele vai trazer provavelmente, a gente vai testar somente o número 1. Porque ele vai de 0, mas é exclusivo esse último índice. Se eu colocar 2, ele vai de 0 a 1. Então vai ser primeiro índice 0 e 9, índice 2. Índice 1, desculpa. Então 9, 1, 9, índice 0, 1, 2. Se eu quero trazer somente 192, por exemplo, então 0 a 4. Por quê? Porque vai de 0, na verdade 0 a 3, né? Porque vai de 0 a 2. 192. Então eu conto. Primeiro índice, segundo índice, terceiro índice. E assim por diante. Então isso é o slicing, é uma maneira de você trazer uma informação em cada índice, em cada caractere. Né? Se eu quero trazer somente o show do comando cmd, eu coloco aqui 0 a 3, então vai ser, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Como é o final, início e final, o final é exclusivo, eu tenho que colocar 4, então vai de 0 a 3. Eu vou trazer show. Tá? Então isso é parte de slice na string, na estrutura de dados Python. Quando a gente vai para uma outra função, mais para a parte de formatação, é o fstring. Fstring é eu trazer outras expressões, ou seja variáveis, seja operações, para dentro de string. Então eu utilizo, por exemplo, eu quero trazer aqui, colocar o número 1, colocar a soma do número colchetes com o número dentro desses colchetes, eu trago a outra expressão, seja uma variável, seja uma operação, seja um cálculo, uma função. Número 2. Isso já veio a partir do Python 3, uma versão do Python 3, anteriormente usava .format. Eu preciso colocar esse f, quer dizer, fstring. Quando eu faço isso, como está comentário, ele já não encontrou, ele mostra que está erro. Quando eu faço isso, ele traz para dentro isso aqui desse texto, dessa string, porque eu estou colocando entre aspas duplas, essa soma. Então, a soma do número 200 com o número 100, eu posso colocar e até fazer uma operação aqui. É igual a... Aqui já é uma operação. A 300. Posso fazer isso. A soma do número 2, 200 com o número 100 é igual a 300. Então, essa é uma operação com fstring que eu posso utilizar. Isso auxilia muito do que você trabalhar com .format, que é uma versão anteriormente do Python 2. Continua ainda, mas hoje o fstring é mais moderno. Concatenação. Concatenação é no número inteiro. Quando eu coloquei soma, quando eu coloquei, por exemplo, quando eu coloquei número 1 mais número 2, automaticamente ele fez a soma. O que ele faz aqui na string? Quando eu coloco esse texto
com esse texto, eu separei, por exemplo, octetos. Coloquei o nome da variável octeto 1, 2, 3, 4. E eu coloquei operador mais. O que ele vai fazer? O que ele fez? Ele concatenou. Então, na string, quando eu uso operador, ele concatena. Então, se eu quiser colocar o ponto, eu tenho que colocar aqui um outro texto, ponto. E vou ter que colocar para todos. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, eu já faço uma concatenação. Eu posso dar espaço, não tem problema. Mais. Então eu coloco mais, concatena com ponto, mais concatena com dado que está nessa variável. Mais concatena com dado que está aqui no final. Então eu vou ter como se fosse a representação do endereçamento IP. Aqui saiu, quando eu coloquei entre aspas duplas, saiu como texto, não como o dado da variável. Então esse é um exemplo de método, do método de a parte de concatenação. Função são os métodos que fazem parte da string. Então são métodos já pré-definidos que está reclamando que o hostname aqui está como comentário, então ele não entende. Quando eu coloco ponto strip, por exemplo, ponto alguma coisa entre parênteses, o que acontece? Isso é uma função. Então ponto strip, ponto upper, ponto lower. Eu vou imprimir, são funções, são métodos que é aplicado a objeto. Por exemplo, eu trouxe o primeiro ponto strip. Então, o primeiro caso aqui é hostname. Então, eu estou pegando o hostname. Deixa eu definir de novo o hostname. Então, vamos lá. O hostname, ele estava com strip, ou seja, o hostname aqui ele estava com os caracteres. Essa função strip, ela remove tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu tenho rstrip ou lstrip, que é left right strip, que é um método para remover caracteres. Então eu poderia muito bem colocar assim, eu poderia remover, vamos dizer que você tem um texto que tem alguns espaços de caracteres, e você precisa trazer esse texto de uma maneira estruturada. Então quando eu coloco strip, eu removo, pode ver que ele trouxe R1. Quando eu coloco ponto upper, que é, eu coloquei aqui, chama de encadeamento, eu posso colocar vários métodos na sequência, então eu estou tirando os espaços e coloco os caracteres em letra maiúscula. Aqui eu coloco em letra minúscula e aqui eu faço um replace. Por exemplo, tudo no replace, tudo que tiver espaço eu coloco underline. Então, eu estou usando aqui no comando. O que eu fiz? Show IP underline. Então, isso são métodos. Tem vários outros métodos. Esses são os métodos que você utiliza. Métodos, por exemplo, como strip, para tirar a parte de caracteres nulo, espaços. Parte de colocar sempre ponto lower, que é com letra minúscula, para você não ter variação de maiúscula ou capitalize. Eu posso colocar também a primeira letra maiúscula, as outras minúsculas. Eu tenho outros métodos para isso. Tá? Então, tem bastante coisa de string, de texto, mas esse é o básico, como funciona a estrutura de dados string, que é texto em Python. Quando eu vou para lista é uma sequência de elementos. A sintaxe de lista é definida pelos colchetes. Eu entro com os elementos entre colchetes separados por vírgula. Cada vírgula é um elemento. Nesse caso, esse primeiro elemento também trabalha com indexação. Primeiro elemento, o índice 0. Então seria aqui índice 0, índice 1, índice 2. Só o que é interessante da lista é que eu consigo inserir na lista outra estrutura de dados. Eu não necessariamente preciso somente inserir string. Eu poderia inserir na lista, poderia também inserir somente número, poderia inserir uma outra lista, poderia inserir dicionário e assim por diante. Então, lista é uma sequência de elementos que trabalha também com a questão de indexação. A lista também ela possui alguns métodos, que são, de novo, funções aplicadas aos objetos. Eu vou imprimir primeiro para ter uma ideia da lista. Então, aqui é uma lista impressa, de novo, entre os colchetes, separado cada elemento por vírgula. Nesse cenário, nessa lista, são todos os elementos uma string. Conforme eu falei, poderia ser outro tipo de dado, poderia ser um
número, poderia ser um float, que é um ponto flutuante, poderia ser um dicionário, poderia ser uma outra lista, ou seja, lista dentro de lista, que são nested. Isso é interessante depois até para a biblioteca de automação. Abaixo eu estou com uma outra lista, crio uma outra lista. Então, crio uma variável de comandos CMDs e trago show version, é um elemento da lista, e assim por diante. Então, quando eu imprimo, eu tenho as informações. Se eu imprimir aqui CMD também, CMDs, eu vou ter as duas listas criadas. As listas, conforme comentei, também possuem métodos. Então, um método muito utilizado, append, que você insere no último índice da lista esse dado. Então, por exemplo, eu trouxe a variável e coloquei o método append, e a formatação sintaxe do método é entre parênteses. Eu insiro, por exemplo, esse dado. Poderia inserir até uma outra informação, poderia trazer de uma variável. Estou inserindo um texto. Estou inserindo, então, adicionando, por exemplo, um novo IP. Se eu for dar um print novamente, o print agora tem mais um elemento. Então, são 4 elementos. Se eu inserir novamente aquela função que eu comentei lá no string, que é length, eu vou ter o número de elementos nessa lista, 4. Eu poderia também quero acessar o elemento índice 2 dessa lista. Eu vou acessar o dado que está no índice 2 da lista. Índice 1. Eu vou acessar o dado que está no índice 1. Então, de novo, 0, 1, 2, 3, que é o último que inseriu. Poderia também inserir outro método que é o remove. Eu posso remover um elemento da lista. Então, eu especifico qual que é o elemento que eu vou remover. Nesse caso, eu vou remover o segundo elemento. Então, ficou somente o primeiro e o último. Foi removido o 9268.1. Poderia fazer também ordenação simples. Tem diversos métodos. Poderia fazer uma ordenação simples na lista. Eu criei tipo de dado somente número, 3, 1, 2, e uso o método sort. Sort ele reordena a lista. Então, a primeira reordenação foi 1, 2, 3. Poderia reordenar por texto também. Aí tem toda uma questão dos caracteres, como que cada caractere é posicionado, a letra minúscula A, a letra maiúscula A. Então, existe uma reordenação também. E eu tenho aqui reverse, que eu faço o contrário. Lista, eu posso percorrer essa lista com estrutura de loop, for loop ou while. Eu posso percorrer essa lista e acessar cada elemento dessa lista. Então, tanto lista quanto dicionário já é uma estrutura onde eu tenho mais elementos, eu tenho mais informações que eu, através de um loop, eu acesso esses dados desse elemento para uma manipulação. Quando eu vou para... E tem outros métodos. Quando eu vou para dicionário é a estrutura chave-valor. Então, dicionário é uma estrutura que você tem chave-valor. Ele é entre chaves. Quando eu coloco um dicionário, eu abro as chaves e fecho as chaves. E dentro do dicionário, eu tenho o conceito de chave-valor. Então, seria a chave e aqui é o valor. A chave, eu preciso trabalhar aqui com string na chave. Então, por exemplo, eu tenho roteador 1, poderia ter o IP do roteador como string. Poderia ter também um outro dado. Poderia ter uma lista aqui. Poderia ter, por exemplo, roteador 1, eu tenho esses IPs. Então, 92, vamos inserir uma outra lista. 2. Então, estou inserindo o dado como lista. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma lista. Eu preciso colocar a vírgula, né? É um erro, então eu preciso colocar a vírgula. Se eu imprimir, deixa eu imprimir esse dicionário. Vou imprimir dispositivos, que é a variável que está armazenando o dicionário. Eu imprimi o dicionário, ele traz aqui chave, traz a lista, então o dado da chave valor. Então, chave representa esse dado. Então, a chave R1 eu tenho esse dado na chave R1, R2 eu tenho uma string, e assim por diante. Para eu acessar, novamente eu acesso, eu posso acessar por chave, posso acessar pelo dado.
eu consigo, através de estrutura de loop, acessar cada um desses componentes. Então, se eu inserir alguns métodos também, vamos lá, chaves, itens, são métodos keys, values, itens. Então aqui, por exemplo, eu trago somente as chaves desse dicionário, vou trazer R1, R2, S1, usuário, valores, eu vou trazer somente os valores, são os dados de cada chave, e itens eu trago chave valor. Importante que, deixa eu dar um print aqui só para separar, fica mais fácil a visualização. Vamos lá, chaves, eu trouxe somente as chaves, de novo R1, S2, nessa outra função eu trouxe somente os valores das chaves e os itens, que é chave valor. Então o item primeiro aqui, chave valor, eu trago no formato de tuple, que é uma outra estrutura de dados, formato chave valor e assim por diante. Então isso é para dicionários. Claro que eu posso ter uma outra estrutura que nós chamamos de nested dicionário, ou seja, dicionário aninhado dentro de uma lista. Então eu poderia ter, por exemplo, toda essa estrutura aqui numa lista, eu poderia criar uma lista. Eu poderia ter esse conceito, por exemplo, de device, R1, poderia ter host, que é o endereçamento IP, por exemplo, usuário e senha. Né? E poderia ter, então aqui é o primeiro, e poderia ter essa estrutura de novo para cada. Isso aqui a gente vai utilizar no caso do NetMico, que é uma biblioteca. Poderia ter para o R2 e assim por diante. Quando eu imprimo esse dispositivo, a gente chama isso de, deixa eu só colocar um rprint para visualização, fica mais fácil, uma biblioteca rprint, import print, rprint, só para visualização ficar mais fácil, uma biblioteca só de visualização, é reach, a biblioteca, import print, e aí eu coloco como rprint. Então ela trouxe aqui, primeiro elemento da lista é um dicionário. Então esse primeiro elemento, eu vou ter aqui um dicionário, esse aqui é um outro dicionário. Esse aqui poderia ser informações do primeiro dispositivo seu, do segundo dispositivo. Essas são informações que eu vou passar para uma biblioteca NetMico do inventário do seu ambiente. Por exemplo, R1, R2, R3, isso tudo através de um loop é acessado cada dispositivo e passado isso para a biblioteca para ela trazer essas informações, no caso do NetMico. Né? Como também pode utilizar esse dicionário através de loops, eu entro em cada chave e trago informação específica. Então eu poderia, por exemplo, dispositivos, se eu trouxer a chave R1 ou device, eu vou ter que, claro, colocar aqui, como eu estou numa lista, eu tenho que colocar o primeiro elemento da lista e eu trago a informação. Por quê? Eu estou numa lista. Se eu não tivesse numa lista, então a lista trabalha com indexação. Esse é o elemento 1, 0. Esse é o elemento 1 e assim por diante. Então dentro do elemento 0, que é o primeiro elemento, eu trago qual o valor da chave device. Eu já acessei o dicionário, ele me trouxe R1. Então isso é uma maneira de você acessar os dados através de um dicionário e manipular, tá bom? Bom, por isso, por hoje, essa estrutura de variáveis, inteiros, float, string, list e dicionários. No próximo episódio, eu vou falar sobre NetMico, o Scrapling também, se possível, ou só NetMico, para trazer como que você acessa já um dispositivo de rede. Trago aí já uma simulação com ING, simulando com a biblioteca usando a estrutura de dicionário e começar o seu primeiro script acessando interfaces legadas de dispositivo. Ou seja, eu faço o SSH e trago comandos, mas eu tenho uma biblioteca que faz isso de uma maneira simples e facilita para dispositivos mais legados no ambiente, não tem um API, não tem suporte REST API ou algum tipo de interface mais moderna. Você pode automatizar isso
para 10, 15, 20 dispositivos de uma maneira muito mais rápida e automatizar seu ambiente. Tá bom? Então até a próxima.